Bom, pessoal, vamos começar então mais uma aula nossa. Vamos trabalhar hoje com um exemplo de produto vetorial aplicado a momento, tá? Nós vimos o conteúdo na aula passada, agora nós vamos aplicar em um exemplo, tá? Percebam, o poste da figura abaixo está sujeito a uma força de 60 newtons na direção de C para B. Determine a intensidade do momento criado pela força em relação ao suporte A. Então, vai ser necessário realizar o produto vetorial. Produto vetorial eu preciso ter dois vetores, um vetor força e um vetor posição, tá? Nós já vimos a definição de cada um deles. Por exemplo, o vetor posição. O vetor posição ele tem que nascer aonde você quer criar o momento, nesse caso em A, não é isso? Ele tem que começar em A e tem que encostar em qualquer lugar da linha de ação do vetor força. Então eu posso ter um vetor posição de A para B, assim como eu posso ter um vetor posição de A para C. Se eu tivesse mais 50 pontos ao longo dessa reta, eu poderia fazer de A para qualquer um desses pontos. A obrigação é que ele tem que sair da onde se quer calcular o momento e encostar em qualquer lugar da linha de ação do vetor força. Pode ser em C, como pode ser em B, nesse caso, porque eu tenho a orientação desses dois pontos. Então, aqui tem o vetor posição de A para B e o vetor posição de A para C. Vamos encontrar o vetor posição de A para B. Em X, eu vou caminhar só esse trecho aqui. Então, o vetor posição já vale 1. Em Y, eu vou caminhar 3 e eu vou subir 2. Então, 1, 3 e 2. De A para C, eu vou caminhar 3 metros em X, 4 metros em Y e eu vou subir também 2 metros. Então, ou melhor, não vou subir nada, o ponto já está aqui no plano. 3 para X, 4 para Y, para chegar aqui em C. Ele não tem altura, então por isso que é 0. 3 e 4J, 0K, tá? Já tem aqui os dois vetores. Não preciso transformar isso aqui em vetor unitário. Eu preciso dele como vetor posição. Aqui eu posso multiplicar força por distância. Lembra, momento é força vezes distância. Então, agora, entretanto, eu não tenho esse vetor força escrito da forma cartesiana. Eu só tenho um módulo dele e as orientações aqui do vetor. Eu tenho que transformar esse vetor em vetor cartesiano. Como é que a gente faz isso? Encontra-se o vetor posição de C para B. Por que tem que ser de C para B? Olha como a reta do vetor está orientada, de saindo de C e indo para B. Então, se eu encontrar o vetor posição CB, transformar esse vetor posição em um vetor unitário e a partir daí multiplicar pelo módulo de 60 newtons, eu encontro esse vetor escrito da forma cartesiana. Qual é o vetor posição de C para B? Eu vou ter que voltar aqui os 3, ir nessa posição aqui em Y e vir nessa posição em X. Então, em X, eu voltei menos 3, mas depois eu caminhei mais 1. Então, o resultado é menos 2. Por isso que esse resultado aqui, ó, olha lá, 1 menos 3, menos 2, tá? Depois eu caminhei nessa posição em Y. Quanto que vale isso daqui? Isso aqui vale 4, isso aqui vale 3, eu caminhei menos 1. Então, o resultado aqui, olha lá, 3 menos 4, menos 1. E aí, depois, eu vou subir 2 metros. Então, 2 metros. Então, isso daqui já é o vetor posição dividido pelo seu módulo. Aqui no exemplo, ele já está fazendo isso de uma maneira mais direta. Vetor posição dividido pelo seu módulo. Isso daqui vira vetor unitário, não é isso? Depois eu vou multiplicar por 60. Então, o vetor força passa a ser menos 40i menos 20j mais 40k. Esse daqui é o vetor força e esses daqui são os vetores posições. Qualquer um que você escolher, o resultado vai ser o mesmo, tá? Por quê? O vetor posição pode sair da origem e encostar em qualquer lugar da linha de ação. Como eu tenho dois vetores que fazem essa situação, qualquer um dos vetores vai achar o resultado. Primeira linha, IJK. Segunda linha, obrigatoriamente as componentes do vetor posição. E na terceira linha, as componentes do vetor força, certo? Anula-se a primeira coluna e a primeira coluna é a primeira linha. 3 vezes 40, tá aqui, menos agora porque eu vou inverter a diagonal. Menos 2 vezes menos 20. E em J já começa negativo, olha só, aquela regrinha que eu expliquei na aula passada. Anula a coluna do J e anulo a linha do J. 1 vezes 40, está aqui, 1 vezes 40. Vou inverter a diagonal, menos 2 vezes menos 40, está aqui. Isso aqui é o valor de J. Valor de K, anula-se a coluna do K e a linha do K. 1 vezes menos 20, 1 vezes menos 20, inverti a diagonal, 3 vezes menos 40. Então,
o vetor momento, ele tem esse resultado aqui. Se você fizer essa conta aqui, ó, vai dar esse mesmo resultado que deu. Por que aqui tem outra conta? Porque aqui o exemplo fez 1 hora com RB, lembra que eu falei? Eu posso escolher qualquer um desses vetores, o resultado será o mesmo. Então, nesse caso, ele fez com RB e depois aqui ele fez com RC. Nos dois casos, o resultado vai ser esse resultado aqui, tá? Se você quiser saber o módulo desse momento, qual é a intensidade do momento, é só aplicar aqui o resultado no módulo e extrair o valor dele, 224 Newton metro. Não é Newton por metro, é Newton metro, tá? Aqui tem a direção dele, tá vendo? Ele sai de C e vai para B. Então, usando a regra da mão direita, olha como que fica desenhado esse momento, ó. Exatamente isso aqui. Ele sai de RC e vai pela força, ó. Então, tem aí o desenho do sentido e da direção do momento. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.